Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela paz. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos nossos amados irmãos, sempre conosco, nos ajudando, orando por nós. Obrigado, Senhor, pelos nossos queridos ouvintes. Ó Deus, abençoa e guarda a tua igreja. Te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade. Te louvamos, meu Senhor, pelo teu cuidado paternal, pastoral, Senhor, nos dando graça a cada dia. Opera na vida dos meus irmãos, dos meus alunos, ex-alunos. Abençoa, meu Senhor, a igreja atual. Guarda meus irmãos. Guarda, meu Senhor, cada ovelha. Opera, meu Senhor, nos nossos corações. Os meus alunos da graça, ajuda. Ó Deus, eu te louvo pela vida dos meus irmãos, dos meus colegas pastores. Abençoa, meu Senhor, pastor Adriano, pastor Miqueias, pastor Davi. Pastor, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, pastor Soares e pastor Valdir. Opera, meu Senhor, na vida dos meus irmãos, suas esposas, suas famílias. Ah, Senhor, as igrejas que eles dirigem, Senhor, a nossa associação, a Convenção Batista Brasileira, toma em tuas santas mãos. Guarda, meu Senhor, toda a tua igreja. Guarda as demais denominações do nosso país. Guarda os teus filhos, Pai, que tens zelo e amor pela tua obra. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. E o nosso texto hoje, meus queridos irmãos, eu dou uma escapadinha hoje, um pouquinho de Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse, versículos 12 a 17. Eu leio pouco Apocalipse, eu prego pouco Apocalipse, entendo pouco Apocalipse, mas esse aqui é bom, esse texto é fácil. Apesar da aspereza do tema, apesar da experiência aguda, a agudez do sofrimento da igreja lá em Pérgamo, mas, pelo menos, não tem maiores dificuldades aqui. Apocalipse 2 e 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Querido Deus, Pai Santo, amado da minha alma, opera em nossas vidas, em nossos corações, nos dá, Senhor, a tua proteção, a tua bênção. Senhor querido, eu te louvo pela leitura em tua santa palavra. Abençoe e guarda os teus filhos. Toma o primeiro lugar, Senhor, em cada coração. Opera em nossos corações,
que nós possamos, meu Senhor, sentir a tua presença, que nós possamos sentir, Senhor, as dificuldades do teu trabalho e nós possamos recorrer, Senhor, para interceder e ajudar-nos, colocando em tua santa presença como intercessores. Deus bendito, Deus fiel, Deus maravilhoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós temos, eu confesso, a minha pequena atração por Apocalipse, principalmente as questões de aqueles temas mais enigmáticos. A história da besta, eu nunca me preocupei. Enquanto Jesus Cristo não vier, não teremos determinados pontos do Apocalipse acontecendo. E quando Jesus Cristo vier, nós, estando nós em estado de lealdade e fidelidade ao Senhor, nós não teremos problemas com a besta, não teremos problemas. Eu não me preocupo com a besta. Eu tenho me preocupado ultimamente muito com os sabidos. Eu tenho me preocupado muito com os bestas, acredita em tudo, vai para todo lugar. Ontem mesmo eu passei numa rua lá, me preocupei. Tinha um ponto, daqueles pontos viciosos, é igreja de manhã e prostíbulo de tarde. É comércio de noite, no outro dia é novenário. É uma porcaria. E aí eu passei e vi que já voltou a ser igreja, aquele endereço nocivo, aquele endereço mesquinho. Já foi tudo. Já foi tudo. E voltou a ser igreja. Porque tem os bestas. Eu não me preocupo com a besta. A besta não diz respeito a mim. Será uma realidade no final dos tempos, está previsto, vai acontecer, mas a besta não diz nada para mim. Não tenho nada a ver com a besta. Tenho nada, nenhuma preocupação com a besta, nenhuma preocupação com as duas testemunhas, nenhuma preocupação. Eu não tenho preocupação com os cavalos do Apocalipse, nada. A minha única preocupação com o Apocalipse, do começo ao fim, é ouvir e entender a palavra de Deus. Aqui uma carta do Cristo glorificado para um homem sofredor. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda, a espada de 2 fios. Isto diz o Filho de Deus glorificado. Eu sei as tuas obras. Jesus conhece as tuas obras e as minhas. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Isso aqui é um tantinho difícil. O trono de Satanás seria uma referência ao templo do imperador, ao culto ao imperador, onde todo mundo era obrigado a queimar incenso a um homem corrupto, perverso, desumano. Eu também não me preocupo, mas parece ser isto. Não era uma referência ao diabo, e sim uma referência a um cão de carne, a um homem perverso que tinha instituído um culto à sua personalidade. Mas o que acontece aqui é que o anjo da igreja, ele reteve o nome do Senhor. O anjo da igreja não negou a fé no Senhor Jesus. O anjo da igreja tinha uma história de perseverança. Uma outra coisa que não é muito claro para nós todos é a questão do Antipas. Antipas foi morto de que forma?
quem matou Antipas terá sido o próprio imperador? Por causa da sua fidelidade, o imperador não foi honrado, não se sentiu honrado, ou se sentiu ultrajado e desonrado porque Antipas não quis oferecer o incenso? É provável. Mas aqui, interessante, o Antipas foi morto, o anjo da igreja está sofrendo, a testemunha fiel, que é o Senhor, a testemunha celestial, que é o Senhor, chama o Antipas de testemunha fiel, dá detalhes ou informações a respeito da sua morte e diz: é porque Satanás habita aí. Agora, no versículo 14, uma reprovação ao anjo da igreja. Nós, ministros de Deus, podemos pagar preço alto em relação aos outros. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Quem sabe um homem muito prudente demais, esperando o tempo se encarregar de solucionar 2 gravíssimos problemas. Lá em Pérgamo, tinha os que seguiam a doutrina de Balaão. O que era a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão, lá com o rei Balaque, foi misturar um sincretismo. Os moabitas com seus deuses, seus ídolos, seus demônios, e os judeus, que não tinham deuses nem demônios, mas foram, de alguma forma, envolvidos nas celebrações dos moabitas, e isso aqui foi chamado aqui de tropeço. Primeiro, Balaque quis amaldiçoar Israel. Contratou o profeta Macedo para amaldiçoar Israel. Quantos profetas malignos tem hoje? Quantos profetas malignos? E os amaldiçoados já aparecem na tela do computador ou do celular, já dizendo: é para você. É para você. Aí vai, diz aquilo que ele quer, e eu não tenho problema com a besta, mas tenho muita pena dos bestas. Os bestas acreditam. Passa Pix, os bestas mandam dinheiro, os bestas colocam, se predispõem a seguir a orientação deles. Meus queridos irmãos, é um risco seguir a orientação de gente sem temor. E aqui no versículo 14, a dificuldade do anjo da igreja. Tem umas coisas contra ti. Primeiro, aí tem os que seguem a Balaão, o perverso profeta, que ensinava o Balaque a perturbar Israel. E tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que seria? São doutrinas de tolerância ao pecado. Mas Deus vai se preocupar com o que eu como, com o que eu bebo, Não! Aí eles bebiam todo tipo de bebida forte. Deus vai se preocupar com a minha participação naquela celebração lá da fertilidade? Deus é sublime, Deus está acima dessas coisas. Aí é para a festa da fertilidade, lá onde havia prostituição cultural, um culto com imoralidade. Então, Deus reprova este homem, anjo da igreja, pela sua passividade em relação a 2 gravíssimos problemas. Os
seguidores de Balaão que achavam que podia participar das celebrações promíscuas e os que seguiam a doutrina de Nicolau, os nicolaítas, que se achavam acima do bem e do mal e, portanto, isentados de problema, até porque muitas das doutrinas deles eram contrárias à realidade da morte. A morte não existe, a morte é uma ilusão. A morte é uma ilusão. Cristo era um homem, um profeta bom. Nasceu naturalmente como qualquer homem e quando recebeu o ofício, aí se tornou filho de Deus. As doutrinas de Satanás trazidas para o seio dos irmãos, dos cristãos, por seguidores de Balaão, seguidores de Nicolau, pregando facilidade, heresia, maldade, desviando o povo. No versículo 15 diz, assim tens também. Era duas coisas. Estava lá os seguidores do Balaão, faz mal não, isso faz mal não faz mal, é até uma questão de civilidade. O pessoal convida você para ir, você vai. Depois você convida eles para vir, eles vêm. Isso é cortesia. Cortesia no espiritismo, cortesia na Umbanda, cortesia na idolatria, cortesia misturando as coisas de Deus com as coisas de Satanás. Isso não é cortesia, isso é demência espiritual. No versículo 16, Deus sempre indica a saída, irmãos. No versículo 16, a orientação, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles o nosso Senhor não vai contra o seu obreiro, está orientando o obreiro a se posicionar. E diz, arrepende-te, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, a palavra da verdade, a palavra verdadeira, a palavra gloriosa, a palavra de Deus. E o último versículo. Quem tem ouvido, escute. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, darei que se alimente do maná escondido. O que vencer será realmente contemplado com a grandeza das coisas de Deus. O maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Isso aqui, segundo os estudiosos, a eleição nos gregos, as cidades-estado, onde eles faziam a escolha da liderança pública, havia estes recursos para a eleição. E a cédula da eleição era de pedra, segundo alguns estudiosos. E aqui, esta pedra branca significava a eleição. Dar-lhe-ei uma pedra branca. Na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que grandeza! Deus operando maravilhas, fazendo o homem entender o seu preceito, o seu princípio, a sua grandeza, a sua palavra, de uma forma inconfundível.
Não existe, meus amados irmãos, algo mais sublime do que estar vinculado ao Senhor pela fé, servindo com alegria, sendo um exemplo para a nova geração, para as novas gerações, sendo um exemplo não pelo fato de estar sendo contemplado com algo diferente de tudo, para se sentir superior aos outros, mas pelo fato de estar na presença de Deus, sendo exortado. O Senhor corrige o que ama. Arrepende-te. Arrepende da sua atitude e seja uma bênção. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos ensine a perseverar, a continuar. Então vamos fazer a nossa oração pelo memorial, por cada igreja, cada denominação na nossa terra. Quando me refiro às denominações históricas, com um histórico de honra, um histórico de serviço, um histórico que escapa toda fraude, toda malandragem espiritual do que está ocorrendo hoje com seitas e perversidade. Então, oremos ao nosso Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu profundo amor. Obrigado pela tua manifestação de glória, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Te louvamos e bendizemos, ó Deus, pela tua mão estendida sobre a igreja, guardando cada ministro teu. Continua, Senhor, fazendo a tua obra prosperar, fazendo a tua igreja, Senhor. Ó Deus, opera na vida da igreja, levando, Senhor, os meus irmãos a compreenderem este amor profundo. Deus bendito, Deus amado, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Ouve, Senhor, as nossas petições. Estenda as tuas mãos sobre os nossos queridos irmãos em suas atividades no campo, em suas atividades. Ó Deus, guarda os teus servos, ajuda a tua igreja, dá graça aos teus servos na juventude, Senhor, na meia-idade, na vida física, produtiva e na terceira idade, os fragilizados, enfermos, sofrendo, Senhor, Deus bendito, estenda sobre eles a tua destra, dando, Senhor, graça aos meus irmãos. Eu te louvo, Senhor, pela vida e pela salvação e pelo teu amor. Ó Deus, este memorial da oração, estenda as mãos sobre os meus irmãos, sobre os seus familiares, sobre os seus descendentes. Faz maravilhas, pois somos os teus servos, Pai, e te louvamos, exaltamos a ti, porque tu és maravilhoso. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.